Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, sejam todos bem-vindos ao novo episódio da semana. Espero que estejam todos bem e hoje é o nosso encontro. Toda quinta-feira às 20 horas nós estamos aqui com o podcast Fala Mulheres. Já vai mandando direct para os teus amigos, é quinta-feira, é dia de encontro e lá nós vamos estar conhecendo quem é hoje a professora que está aqui nos nossos estúdios para falar de um assunto delicado que importa a cada uma de vocês. A cada um que está nos assistindo hoje, já manda direct, se inscreve no nosso canal, no podcast Fala Mulheres e diz, hoje é quinta-feira, é dia de encontro. Pega seu chimarrão, seu cafezinho e vamos lá, faça seu micro momento de felicidade com a sua família assistindo o nosso podcast Fala Mulheres. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, professora Eliane, como está? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, né? Mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou bem, sou professora, né, há 22 anos, com muito orgulho, tenho muito orgulho da minha profissão. Sou nascida em Laranjeiras do Sul, filha do generoso e da professora Silvia Weigante, né, que deixou um legado no nosso município. Hoje sou avó da Liz e do João Lucas, por consideração, né? E mãe da Érica e do Elison. Que maravilha! Então, essa é a professora Eliane da Silva, filha da nossa professora, né? A professora Silvia Weigante. Quem não foi aluno dela, né? Eu fui uma delas também. Sabia disso, Eliane? Eu fui aluno da professora Silvia. Então, hoje nós temos com nós aqui a professora Eliane, acadêmica da Academia de Parentes do Brasil. Educação significa o meio em que há hábito, costumes, valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. Parental é relativo a pai, a mãe. A educação parental é, portanto, estratégias utilizadas pelos pais ou responsáveis para garantir crescimento saudável dos filhos. Hoje, a professora Eliane, professora, e hoje é a diretora da Escola Marcondes Sobrinho, aqui em Laranjeiras do Sul, e hoje nós vamos falar sobre papel do educador parental e prevenção. Vamos lá, professora, a senhora já se apresentou, queremos que a senhora venha passar para nós o que é o educador, o papel do educador parental e a prevenção. Nós estamos no século XXI, muitas alterações aconteceram, mas essa é uma novidade que nós temos aí e a senhora vem aplicando isso no âmbito onde a senhora está trabalhando e que está tendo muito resultado. Então, assim, coisas positivas, tudo tem uma evolução e tudo nós alcançamos, basta nós querermos. E esse trabalho que você realiza à frente da Escola José Marcondes Sobrinho, a gente já te parabeniza por esse excelente trabalho, por uma escola que a gente conhece como que é o trabalho que vocês realizam lá e hoje você sendo gestora nessa escola. As novidades, tudo que aquela escola tem de bom, porque a escola é boa. Escola e família é a nossa realidade. É o futuro que está nas mãos de um gestor hoje que o está preparando. Nossos jovens, os nossos adolescentes aí para essa sociedade. Então, hoje, o podcast é voltado sobre isso. Peço para você que está aí, está ligadinho, está no seu carro, está na sua casa, já jantou, está lavando a louça. Mãe, é para você. Vamos lá saber hoje, conhecer um pouco da história da professora Eliane e trazermos o trabalho que ela realiza na nossa cidade. Ah, Regiane, o meu filho está só no quarto.
Estou perdendo meu filho para uma tela. Fica ligado com nós. É aqui hoje você vai saber todo esse trabalho que tem jeito. Você consegue. Se una à escola e faça esse trabalho de mão dadas, independente da escola que teu filho está. É teu filho. Hoje é com nós aqui. Fica ligado e vai mandando direct que eu tenho certeza que vai abrir muitas janelas de oportunidade para você, conhecendo essa nova linha de atuação. Vamos lá, professora? Então, a educação parental, né, ela atua como prevenção das famílias, né? Em 2023, eu terminei a minha primeira formação. Eu fiz pela Universidade de Brasília, orientação parental neuroconsciente, que foi com a Thelma Abraão, né? Sim. Que é um trabalho especificamente voltado à orientação de pais, né? Desde da gestação e ali o recém-nascido, o bebezinho. E durante este curso, esta formação, eu conheci a Jaqueline Vilela. E aí, o ano passado, eu tive a oportunidade de ingressar na academia dela, né? Ela é pioneira na educação parental aqui no Brasil, ela trabalha há 10 anos com isso. Hoje, na academia, nós somos 10 mil membros do Brasil inteiro. E é uma nova profissão, né? Surgindo aí com todos esses desafios que os pais e mães enfrentam hoje, né? Devido a vida da gente é muito corrida, né? A gente sempre diz aquela velha frase: ah, mas eu não tenho tempo. Mas o tempo, a gente esquece que é a gente mesmo que faz esse tempo. Sim. Né? E é necessário ter esse tempo. É necessário ter um tempo de qualidade. Né? Então, dentro da academia, a gente tem vários estudos. É um estudo permanente, várias linhas, né? Da adolescência, da criança, da família. Então, a gente atua nesta parte de orientação, né? É a prevenção, não é terapia, porque isso não compete a nós, orientadores, né? Educadores parental, mas a gente faz essa prevenção. E hoje a gente sabe que os adolescentes, em específicos, é um grande desafio. Porque, que nem você falou ali, né? Muitos se fecham nos quartos, não tem a convivência com o pai e com a mãe. Mas isso é normal da adolescência. E a adolescência é uma das etapas mais lindas da nossa vida, porque é a etapa da descoberta. Sim. Né? Enquanto criança, você vive naquele círculo ali da família, o pai, a mãe, os avós, né? Mas quando eu chego na adolescência, eu quero buscar novos amigos, novas coisas para mim fazer, para mim ocupar meu tempo. Mas o pai e a mãe não podem perder o limite. Porque se ele perder o limite desse adolescente, aí é mais fácil o envolvimento com drogas, com evasão escolar, baixo rendimento na escola, né? Afeta todas as emoções do adolescente e da família. Sim. E todo esse trabalho hoje, esse estudo que você está fazendo, ele tem um objetivo. Mas para você chegar nesse objetivo, eu quero saber o que levou você a se aprofundar, fazer toda essa novos estudos, né, que você está fazendo hoje. Então, o que levou você a fazer isso, professora? A preocupação, né? A gente, em sala de aula, a diversidade é muito grande dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. E aí a gente, dentro da sala de aula, você já começou a perceber assim a mudança do teu adolescente, né? Uma vez você entrava na sala, todo mundo sentadinho, quietinho, não argumentavam,
né? Você explicava ali, aplicava o teu conteúdo, eles faziam as atividades sem questionar. A partir de uns anos para cá, eles começaram a questionar, começaram a argumentar por que eu tenho que aprender isso, aonde eu vou usar isso. E eu, como professora de matemática, então, é mais questionado ainda, né? Porque a matemática é vista como o bicho-papão da escola, né? Para a grande maioria dos estudantes. Mas tudo que eu não entendo é um bicho-papão, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a buscar se cada um tem uma forma para aprender, né? Porque hoje é comprovado isso, que cada pessoa tem uma forma de aprender. Tem aqueles que aprendem visualmente, outro auditivo, outro sinestésico, ou seja, eles querem, o adolescente hoje, ele quer a experimentação. Então, na sala de aula, os desafios estão enormes. Porque, e isso é a grande preocupação, né? Como eu vou atingir a aprendizagem nesse aluno? Então, isso me levou a começar a pesquisar sobre a neurociência, a princípio, né? Sim. Fiz um curso, até era gratuito, na plataforma do MEC lá, de neurociência, e aí eu comecei a pesquisar e a buscar formação nesta área, né? Porque a criança, ela precisa, no início da sua vida, do provedor. Então, eu tenho que conviver, eu tenho que conversar, eu tenho que transmitir carinho. Sabe aquela frase que dizem assim, deixa ele no berço, ele chora, ele acostuma. Aí ele vai parar de chorar. Não, ele não acostuma. Não. Ele desiste. E aí, quando adulto, toda dificuldade, ele vai desistir. Ele não vai batalhar pelo sonho dele, porque se for uma coisa difícil, ele desiste. Então, isso é cientificamente comprovado. Com estudos, né? Inclusive, foi comprovado que a mãe que interage com a criança, com o bebezinho, ou o cuidador, né? Porque hoje muitas mães não têm o privilégio de ficar cuidando dos seus bebês. Então, o cuidador, né, daquele bebê. A gente tem que ter toda a atenção. A comunicação, de entender o que ele quer dizer com aquele choro dele, né? Porque no início da nossa vida, a gente, e para os nossos filhos, nós somos os provedores. Sim. Né? De um certo período em diante, a gente é o orientador. E depois da fase da adolescência, que vai até os 25 anos, a gente é o torcedor, né? Aí a gente só observa e torce para que aquela educação, aquele trabalho que eu fiz com o meu filho, como deu certo, né? Que meu filho é uma pessoa de caráter, é uma pessoa do bem e é uma pessoa que se preocupa, né? Que tem sentimento. E a educação parental traz tudo isso, né? Na academia, a gente trabalha com método, que é o método SER. O S de significado, né? Que é a bússola, né? E a emoção, o E de emoção, que é o fio condutor, e o R de relacionamento, que através de um relacionamento positivo eu consigo essa conexão com a minha família, com meus filhos, na minha comunidade. E na educação parental a gente ouve, a gente escuta, né? Primeiro você acolhe, escuta sem julgamento. E é o meu trabalho, assim, que eu comecei a desenvolver lá na escola, é isso, né? Por ser já uma escola de educação em tempo integral, então ela é uma escola de acolhimento, porque eles ficam lá com nós 9 horas por dia.
Então, muitos chegam na porta da minha sala hoje e dizem: Dira, posso conversar com você? Pode. Mas a gente tem que estar preparada para aquela conversa, né? É ouvir sem julgar. É acolher. Porque, na maioria das vezes, eles só querem ser ouvidos. Não tem Na casa não se tem mais o tempo, né? Exatamente. De diálogo, porque a vida é muito corrida, Isso. né? A gente entende que o pai e a mãe têm que dar o sustento para a família, e esse tempo, como você falou, precisa se dar esse tempo. Sim. Mas hoje, na correria que está, né, professora, ele está se tornando difícil. Mas com esses olhares que você está fazendo hoje, sendo gestora de um colégio integral onde os adolescentes, né, passam 9 horas, é um preparo gigantesco. São os nosso futuro, nossos adolescentes que estão hoje se preparando para esse futuro. Mas volto lá a lembrar, quando você falava a questão de adolescente, a fase de adolescente, vale lembrar, diretora, para quem está nos assistindo, qual que é a fase que você falou? Vai até os 25? Até os 25 anos é considerado adolescente. Adolescente. Porque é com 25 anos de idade que o córtex pré-frontal fecha, né? Fecha. Então, adolescência, idade 14 anos, né? Mas hoje eles já estão... já está precoce essa adolescência, né? Porque com 10, 11 anos hoje, devido aos meios digitais, as nossas crianças já têm contato com sexo, com muita violência, né? Então, a gente considera aí o adolescente a partir dos 11 até os 25 anos de idade. De 11 até 25 anos. Então, cientificamente, a partir dos 25 anos, fecha-se a parte pré-frontal, pré-frontal, né? O pré-frontal. E aí se torna adulto. Um adulto, exatamente. Né? Então, aí para você que está nos assistindo aí, um detalhe muito importante para você já lembrar disso e saber que muitas situações a gente se preocupa muito do 0 aos 7 anos, né? Que se forma a criança ali que está em formação. Então, são idades que a gente tem que prestar muita atenção. Todo o tempo é valioso, mas temos as idades para a gente confrontar e apertar mais a mão, abraçar mais, olhar olho no olho do seu filho. Quando a gente fala aqui no Sentindo Filho, hoje as famílias estão muito diferenciadas. Nós temos muitos avós, né, tios também, que são cuidadores, que estão lá com esses adolescentes. Mas a gente vale acrescentar aqui esse abraço, esse bom dia. Quando deixar o filho na escola, boa aula, abrace teu filho. Na hora de tomar um café ali, não consegue sentar, tomar um café? Mas dá um abraço nele. Te desejo uma boa aula. A mãe está aqui, a avó está aqui, o tio está aqui. Isso faz também mudar a confiança que eles têm com quem está próximo ali, o suporte também. Todo esse trabalho que você está aplicando hoje dentro do Colégio José Marcondes Sobrinho, pode nos explicar a realidade e a transformação que você conseguiu fazer lá? Porque nós sabemos que já conseguiu fazer muitas modificações, né, professora? Eu fico feliz ouvindo isso, né? Porque, como nós estávamos conversando antes, às vezes a gente desanima, né? Parece que... E quantas vezes eu falei já para a equipe, parece que a gente está enxugando gelo muitas vezes. Mas já houve uma grande evolução assim na questão de convivência, né? Porque eu preciso conversar com o meu adolescente, eu preciso ouvir ele também. Ele tem que participar, ele tem que ser protagonista da vida dele. Então, isso, na escola, a gente procura sempre buscar isso, desenvolver neles essas habilidades, né? E junto com a família, né?
A família é ponto primordial para a escola hoje, escola e família. E, inclusive, esses 3 dias aqui é o Dia da Família na escola, né? A nível de estado, que a secretaria está promovendo. A participação dos pais. É o pai não ir lá só quando ele é chamado, porque geralmente quando o pai ou a mãe ou o responsável são chamados, é para escutar problema, né? Então, que o pai e a mãe vá até a escola para saber como está seu filho. Perguntar como ele está, em que eu posso ajudar, tirar aquele tempo. Demonstrar o tempo é carinho. Né? Participar de uma reunião ou participar de algum evento na escola. O pai está presente, a mãe, o cuidador, faz toda a diferença para eles. Embora muitas vezes eles não falem isso. Muitas vezes você pergunta, eles dizem, tanto faz. Mas a gente sabe que não é tanto faz. A gente sabe que eles ficam orgulhosos quando o pai e a mãe vão lá saber como eles estão indo, né? Em que eles podem ajudar. E aproveitando o que você falou ali de eu desejar uma boa aula para o meu filho, né? Eu questionar também ele, né? Ter aquele momento que a gente chama de momento de qualidade. Porque hoje a gente tem um mundo na palma da mão, né? Com o celular Sim. Você tem um mundo ali. E muitas famílias esquecem-se do humano. Então, o pai e a mãe dão um tempo de qualidade para o filho, longe de tela, longe de celular. Deixar o celular de lado um pouco, sentar, conversar. Perguntar para o filho qual foi a melhor parte do seu dia hoje. Ou qual foi a pior parte do seu dia. Deixar ele contar essa história. Porque a criança e o adolescente contando as histórias é onde eles conseguem o equilíbrio emocional, né? Eles têm que falar sobre o tema. E eles têm que saber que existem frustrações, que eu posso sentir, sim, uma frustração. E que está tudo bem. E que o pai e a mãe também sentem frustração. O pai e a mãe também choram, né? Então, essas emoções que eu tenho que transmitir para os meus filhos, eu tenho que trabalhar com eles. Porque uma criança que ela é agressiva ou faz birra quando são pequenininhos, né? O pai e a mãe não podem se questionar por que ele está fazendo isso. Ou faz isso só para me irritar, porque sabe que me irrita. Não, o pai e a mãe têm que parar, pensar o que está por trás daquilo ali. Qual é o sentimento que disparou aquele gatilho no meu filho? Então, quando são pequenos, quem tem que se regular é o pai e a mãe mesmo. É, né? Verdade. E em vez de estar falando sempre não para o filho, não isso, não aquilo, use o assim que, por exemplo, substitua o teu não por assim que. E naquele momento de ira, de raiva que a criança tá, porque eles choram, né? Sim. Muitos choram, se jogam no chão. Se afaste, deixe ele. Depois que passar, né? Converse. O que você está sentindo? O que você sentiu naquela hora que você teve essa reação? Porque assim a criança vai entendendo a emoção e os pais também vão entendendo qual é a emoção que está envolvida ali e o que ocasionou, o que disparou aquele gatilho na criança. Né? Quebra de mito. Educação parental não é sobre filho perfeito. É sobre pai e mãe com ferramenta para não surtar no processo. O que você tem a me dizer sobre isso? Exatamente. Então, com a gente tem ferramentas, né, para trabalhar com os pais, com os adolescentes, aonde a gente consegue essa autorregulação, né? Autorregulação e essa convivência melhora, né? O relacionamento melhora, o relacionamento da família melhora. Porque eu tenho que pôr limites, sim, mas limites com respeito, né?
Se o meu filho, por exemplo, hoje a gente vê aí criança com 8, 10 anos com celular na mão, o que é muito errado. Muito, muito. A criança deveria ter o seu celular a partir dos 12 anos de idade. E hoje você vê, eles eles estão tão dependentes que até dentro da academia a gente faz a certificação do detox digital. Porque tem crianças e adolescentes que têm que passar por esse processo. E eu diria alguns adultos também, né? Sim. Porque a educação parental, ela auxilia com ferramentas, mas o pai e a mãe têm que estar disposto também a se autorregular, né? Porque não adianta eu falar para o meu filho, você está muito tempo no celular, mas eu não desgrudar do celular. Eu não parar. Você tem que ser exemplo, né? Exatamente, na hora de uma alimentação, o pai e a mãe colocam o celular do lado, né? Para, às vezes, de comer para olhar. Não, dá um tempo de qualidade, pelo menos naquela refeição, no horário da refeição. Conversa, né? Conversa, pergunta como está seu dia, o que se vai fazer, o que nós podíamos fazer o final de semana juntos, que é aquele tempo de qualidade, né? Então, é isso que as famílias hoje, devido a esse corre-corre, parece que a gente não tem tempo para nada. Mas a educação parental, ela auxilia nesse sentido. A gente trabalha com ferramentas, né? Com ferramentas mesmo, desenvolvidas na academia, com os pais e principalmente com os adolescentes, né? Que é a fase mais desafiadora da nossa, eu acho que do ser humano, é a fase da adolescência. A dor real. A gente aprende a ser filho, mas ninguém nos ensina a ser pai. O resultado repete padrão ou improvisa no grito. Então, aquele é o velho ditado, né? Você não aprende, não tem nada que te diga como você ser um pai e uma mãe. Exatamente. Então, nós estamos hoje repetindo muitos padrões do que é dentro da nossa casa. E dentro da educação parental, isso, como que vocês verem esses gritos, essas coisas que está acontecendo, como que dá para fazer, para trazer, para se aprender a ser pai e ser mãe? Já é assim, é o que eu te falei antes, né? Limite sim, mas com respeito, né? A gente ouve muito, eu ouço muito lá na clínica também, né? Eu me criei assim, eu apanhei e hoje eu sou gente. Sim, você é um ser humano com caráter, né? Tudo. Mas o que gerou de trauma em você isso? E a gente repete os padrões. O pai e a mãe normalmente repetem os padrões como eles foram criados, né? Sim. E isso é um looping. Vai de pai para filho, passa de geração para geração. E aí que está o ponto, o X da questão, podemos falar assim, né? Porque hoje o meu adolescente não é mais como nós, na nossa época de adolescência. Nós não tínhamos tantas informações como temos hoje. Então, e o adolescente, com tudo isso de informação, ele não está sabendo gerir isso. E aí que entra o pai e a mãe, né? Porque só eu castigar ou eu bater não vai funcionar. Muito pelo contrário, às vezes revolta muito mais o meu adolescente, a minha criança. Então, eu tenho que conversar, eu tenho que pôr limite, sim. O filho precisa entender que a autoridade é o pai e a mãe, né? Ou o cuidador, ou os avós, seja quem for, né? Quem for. Porque a família hoje a gente tem de vários, né? Sim. Formatos de família. Mas tem que ser através de diálogo, né? Tem que ser, ele não vai mais se contentar simplesmente com um não. Porque uma vez nossos pais falavam não, você tá bom, né? Eles não, hoje eles argumentam.
E o Por pai, que não, né? Exatamente. E o pai e a mãe têm que estar preparados para esse argumento do seu filho, né? As mudanças estão aí. Sim. Nosso tempo não tinha nada de tela, né? Exato. Hoje, como você falou, nós temos na palma da mão o mundo. Sim. E como vai se dominar isso? Outra questão também. Se a educação transmite, né? A educação transmite, que tipo de herança emocional nós vamos deixar? A educação, ela é uma transmissão, né? Sim. Nada mais que uma transmissão. Na educação parental, a transmissão de valores, né? E a herança que eu diria assim, hoje, dentro da educação parental que eu vou deixar para o meu filho, é uma melhor autoestima, né? Que principalmente a autoestima dos adolescentes hoje é muito baixa, é quase que zero. Se você aplicar, a gente tem um testezinho que a gente aplica. É muito difícil você encontrar hoje um adolescente com uma boa autoestima, né? Então, a gente pode deixar para eles como herança a autoestima, o autoconhecimento, né? Esse equilíbrio emocional que tanto precisamos hoje, né? E as relações que o meu filho, a minha filha vão ter aí no futuro, né? E transmitir isso, porque se eu conseguir fazer esse equilíbrio emocional do meu filho, ele vai seguir isso e vai passar para a próxima geração, digamos assim, né? Uhum. Não ficará só com a geração deles, que é a geração tão conhecida hoje, que chamam de geração Z, né? Uhum. Então, é devido a toda essa mudança, e a gente não... Talvez o pai e a mãe não conseguiram acompanhar essa mudança ou não perceberam. E quando se dão conta, o meu filho já não é mais criança, ele é um adolescente. E muitas vezes o pai e a mãe vivem esse luto, né? Perdi minha criança, e o adolescente também vive esse luto. Porque ele também perdeu a criança dele. Uhum. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Como agir? Como que eu vou agir, né? Uhum. Então, os pais precisam ser os orientadores dos seus filhos. Professora, a gente é um tema, falar sobre isso para nós é um tema novo, né? Sim. Eu acho que é só a senhora que atende aqui, que está com esse, ou tem mais um grupo, alguma coisa aqui em Laranjeiras. Que eu saiba aqui, pelo menos ali que faz parte da academia, né? Eu sou só eu. Até agora, não, ali dentro dos grupos mesmo e das nossas comunidades, eu não visualizei ninguém de Laranjeiras ainda. Laranjeiras ou da região da Cantuda sim. aqui, né? Guarapuava parece-me que tem uma pessoa, e Cascavel 2 pessoas. Então, é um trabalho novo que está vindo hoje, que ele é transformador. Quase todos os professores teriam que estar atuando também nessa área, na tua opinião. Isso que vocês estão aprendendo hoje, aplicando dentro de uma sala de aula também, junto com a escola e a família, serve para que amanhã depois se abra-se uma janela de oportunidade para que todos também comecem. Porque além de você aprender e aplicar dentro do colégio, ele é para a vida, né, professor? Sim. E hoje, assim, a gente ouve falar, né? Isso não dá certo, isso não funciona. Não, funciona. 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 E eu concordo com você. Todos deveriam ter uma formação, porque na escola hoje está difícil de trabalhar com os adolescentes, está difícil de fazer o professor entender ou de demonstrar, né, que o professor não pode mais trabalhar como ele trabalhava. O meu adolescente hoje na sala de aula, ele não aceita mais esse tipo da aula, digamos assim, de quadro e giz, né? Sim. Ele precisa experimentar, ele precisa fazer, ele precisa ver. Então, precisaria, sim,
uma formação já nos cursos de licenciatura, né? Que abrangesse essa parte emocional. Hoje se fala muito em clima escolar, em saúde mental, né? Mas esta formação falta. É muito carente nessa área, né? Professora, pelos olhares que a senhora está tendo hoje, dentro dessa formação, ela provavelmente iria ajudar muito na saúde mental do professor também. Sim, porque aí a gente desenvolve o autoconhecimento, né? Sim. A autorregulação. Não que você não vá mais perder a paciência ou gritar, mas é diferente. Eu senti essa diferença em mim, essa mudança em mim, sabe? Não que hoje eu não grite mais, mas porque a gente é humano. Sim. Né? Mas a partir daquele grito ou daquela resposta, uma comunicação, assim, uma resposta mais violenta que eu dê, aquilo me faz muito mal. Hoje, eu fico mal. E aí eu paro e penso, meu Deus, eu poderia ter respondido de uma forma diferente. Eu poderia ter agido de uma forma diferente. Então, faz com que a gente se perceba, sabe? E a gente mudando, os outros mudam. Tá, você falou da clínica, né? Da clínica Respirar. Nós já tivemos aqui a Érica, que é a sua filha. Sim, né? Falando orgulho. sobre a constelação sistêmica familiar, que também é um trabalho que está hoje... aqui na nossa região ele é novo, mas há muitos anos já existe a constelação sistêmica familiar e você também atua na clínica Respirar. Qual é o problema? De que forma? O que a pessoa quer buscar, que procura hoje você, né, na clínica para atendimento? Vamos supor, com o meu filho, é para mim, eu quero encontrar algo. Como se pode explicar para as pessoas que estão nos assistindo, elas procurarem essa profissional que hoje você tem atuando aqui na nossa região? Através ali da clínica, né, eu faço meus atendimentos ali. Meus horários são restritos, né? Sim. Por causa do meu trabalho na escola. Mas, assim, quando a criança é pequena, que nem eu falei, que ela tá lá com birra, tá agredindo um coleguinha na escola, tá tendo conflitos, né? A orientação seria para os pais, né? Os pais buscarem essa orientação, buscarem essa ajuda de como mudar esse comportamento do meu filho. E na adolescência eu faço o coach, né? Coach Team, trabalho diretamente com o adolescente, não é terapia, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Não é terapia, é um trabalho de prevenção, né? Para o adolescente. Todos os problemas, ansiedade, né? A gente consegue atuar bem. A ansiedade, rendimento escolar, até a parte vocacional do meu adolescente, né? E também eu atuo como psicopedagoga neuroconsciente. O que é a psicopedagoga neuroconsciente? A gente atua no problema de aprendizagem do aluno, mas sempre fazendo a parceria da emoção, buscando entender qual é a emoção que está, o que levou a criança a bloquear, às vezes, né? Lá na escola, na educação, o porquê que ele está agindo daquela forma. Então, a gente sempre está buscando trabalhar a emoção da criança e fazer com que a criança aprenda a trabalhar com a sua emoção para ter essa regulação emocional. Porque hoje a gente vê que a ansiedade está dominando. Não sei se foi após a pandemia, né, professora, que se criou toda essa barreira, né? Sim. Que fica, porque a ansiedade é uma barreira para você enfrentar o dia a dia. Mas nós estamos vendo que isso só tem aumentado. Sim. E vocês, com certeza, na escola, também verem essas ansiedades, essas crises de ansiedade aí. E como que você pode
hoje trabalhar nisso para que diminua, professor? A ansiedade é aquilo que eu coloquei, né? Uhum. Para mim trabalhar a ansiedade, hoje eu tenho que ver e tenho que perceber o que está levando o adolescente ou a criança a ter aquela ansiedade. Né? E aí é como eu falei, a gente sabe os limites, né? Porque de uma ansiedade pode se transformar em uma depressão, por exemplo. Sim. E aí a depressão precisa ser tratada, ela precisa do profissional, né? De um psiquiatra, de um psicólogo. Né? Então, quando a gente percebe que essa ansiedade já deixou de ser somente uma ansiedade e que a gente consiga controlar essa ansiedade, a gente sempre indica, né, que os pais procurem aí um profissional experiente da área, porque a depressão precisa ser tratada. Depressão não é frescura, depressão não é brinquedo, né? Então, o adolescente ansioso, quando não tratado essa ansiedade, isso pode sim virar numa depressão. E aí a gente vê também adolescentes hoje se autolesionando, né? Se automutilando, porque a dor interior é tão grande que eles têm que externalizar aquilo de alguma forma, né? Muitas vezes, e lá na escola o uso é bem comum, dos alunos que usam aqueles moletomzão, né, com aquela touca, pode estar quente, pode estar frio, eles estão assim, e a gente sempre procura conversar, porque por trás ali ele está se escondendo de alguma coisa ele está sentindo, e é uma forma de autolesão, né, é se esconder atrás desses gorros, dessas toucas, é aquele rabiscar nas mãos, se pintar de tinta, de caneta, fazer como se fosse tatuagens, né? Então, tudo isso é uma autolesão. É alguma coisa que ele está sentindo e que ele está querendo externalizar. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Uma outra linha que você tem que observar. E é assim, na correria, não dá tempo de observar tudo isso, né? A educação parental com o filho de 3 anos e sobre birra, e com o filho de 16 anos, é sobre o quê? 16 anos os 3 aninhos da birra, né? Uhum. Muitas vezes é uma questão ali só que o pai e a mãe às vezes não dão a sua devida atenção, não dão aquele tempo de qualidade para a criança, não observam ela, né? Uhum. É normal, por exemplo, uma criança hoje se alimentar na frente de um celular, ou muitas vezes a gente vê o pai e a mãe dar o celular para o filho e só vai levando aquela colher com a comida na boca, a criança abre a boca e come, mas ela não sente nem o sabor da comida e nem sabe o que ela está comendo, né? E o adolescente é quando não existe esse diálogo dentro de casa, né? Quando o pai e a mãe se fecham lá no trabalho por causa da correria, muitas vezes nem percebe, e o filho fica lá no quarto fechado, mas tá bom, ele tá lá, né? Mas então o pai e a mãe têm que saber o que esse filho está fazendo lá no quarto, o que ele está acessando nas redes sociais. O pai tem que ter o controle. É inadmissível hoje um pai e uma mãe não saber a senha do celular do seu filho. Não é invasão de privacidade, gente. A gente tem que saber distinguir as coisas, né? Uhum. Mas eu tenho que respeitar. Sim, a gente tem que respeitar a privacidade um do outro, né? Mas essa privacidade dos pais tem que ser vigiada. Então assim, aqui fica, né, um alerta. Antes, como a gente previne antes do filho se trancar no quarto e a gente perder o vínculo? Então, isso a educação parental, ela é uma orientação também para que o pai, antes que perca esse vínculo, né, se desligue e cuide. Porque, professora, você há de concordar comigo, a maior herança que nós temos hoje, mais que vale, não tem dinheiro que pague, é um filho. Sim. Porque você tem que pensar nesse filho, o que você está... eu vou me preocupar em herança e deixar bens materiais.
Não. Você se preocupa em dar um abraço no teu filho? Sente tomar um café com o teu filho? Abrace, beije, tire das telas. E na hora que você está saboreando, almoçando, tomando café, olhe para o teu filho. Eu tenho certeza que muitos pais hoje, na correria, não dá tempo de fazer isso. Mas tire o tempo do tempo para você dar uma qualidade, antes que você perca. Porque hoje é difícil. Sim. Se nós conversarmos, se os nossos, né, pais ou as nossas mães estivessem vivos hoje para a gente conversar, eles iriam contar como que era. E nós lembramos da nossa educação, né, Eliane? Como Sim. que era. Que gostoso que era aquela educação. A educação do nosso tempo era só olhar. Se desse uma levantada a cabeça e fazer assim, você já entendia como que é. Não precisava. Hoje já é totalmente diferente. Mas é a evolução do século. Vai sempre evoluindo. Mas qual é essa evolução e até onde e que nós pensamos enxergar e o que a gente pode fazer? Na visão onde a escola e família mais se atrapalham hoje, e como a educação parental ajuda as duas partes de não se culpar. Então, aqui vai duas é a reflexão, né? Na visão dentro da educação parental. A gente vê a escola e as famílias se atrapalham hoje. Sim. Se atrapalham. E dentro da educação parental, como que essas duas podem se ajudar, se ajudar também, para que a gente consiga não se culpar amanhã depois. Porque a gente sabe, a gente tem filhos, a gente tem netos, Sim. E a gente pergunta muitas vezes, Eliane, aonde será que eu errei? Isso. Né? A gente se sente culpado por algumas situações com os filhos. Sim. Então, da educação parental, o que ela tem? Esse alicerce que vai me dar um equilíbrio de eu não me sentir essa culpa. A educação parental, então, como a gente está falando ali desde o início, ela é uma prevenção, né? E como que a família e a escola conseguem fazer isso junto? Através do diálogo, através do eu conhecer, né? Conhecer meu filho, conhecer a escola, conhecer o espaço que o meu filho está inserido, né? Como que eu posso ajudar, auxiliar? Porque na maioria das vezes as crianças e os adolescentes eles têm esses limites lá na escola. E aí quando chega lá na escola, muitas vezes é onde eles vão ouvir o primeiro não pode fazer isso, não deve fazer isso, né? Aqui existem as regras de convivência. Você vai conviver com pessoas ali num espaço, por exemplo, lá na escola hoje nós temos em torno de 150 alunos, então são 150 pessoas diferentes lá dentro, né? Cada um com um tipo de educação, porque a educação vem de casa. Sim. O educar é em casa, não é na escola, né? A escola é uma complementação desta educação. Então, os pais têm sim que conhecer os seus filhos, eles têm que conversar. E através da educação parental, através do diálogo, através do conhecimento mesmo, com rodas de conversa, eu já tentei fazer isso lá na escola, convidar pais e mães para uma roda de conversa. Não obtive muito sucesso, né? Mas esse ano vou implantar de novo, vou tentar Sim, não pode desanimar, né? Não. Porque é uma coisa, é uma situação assim difícil, porque os pais geralmente eles não têm tempo, né? Mas eles têm que tirar o tempo. Eles têm que tirar o tempo para o filho. Tem que ser tirado esse tempo e tem que ser um tempo de qualidade. Eu não posso simplesmente deixar para a escola, né? Que hoje a gente percebe-se muito na escola onde eu atuo, principalmente. Os pais deixam tudo para a escola. Muitas vezes a gente está com um problema pontual, né? Com um determinado aluno, entra em contato com a família. Diretora, eu não sei mais o que fazer. Você pode fazer o que você quiser, porque eu não consigo mais. Então, não pode acontecer isso. O pai e a família não podem perder esse vínculo. A família é a base, né? A família, seja ela como for, se seja
de mãe solo, de pai solo. Hoje existem várias formas de família. Sim. Né? Mas a família tem que ser, falar e ter os valores desenvolvidos, porque é através dos relacionamentos positivos que a gente consegue o apoio e a conexão, né? Entre escola e família. É isso. O papel do educador parental é prevenção. Porque educar não é apagar incêndios. Não é terceirizar a educação. Ensinar não é riscar o fósforo. É ensinar a não riscar um fósforo. A educação é que se passa de geração em geração. A pergunta é: a herança emocional que você está deixando para o seu filho, a gente quer deixar essa herança emocional do grito? Ou nós queremos deixar a herança emocional do teu filho preparado para uma sociedade? Então aqui fica a dica para você aí que está nos assistindo. Que tipo de herança? A escola hoje está com outro aparato da educação parental para fazer esse acompanhamento. Aqui eu quero dar os parabéns para a professora Eliane, que teve a audácia de buscar, de ver. Ela não ficou acomodada numa sala de aula ou atrás de uma cadeira sendo diretora, hoje fazendo a gestão de um colégio que tem 150 alunos que ficam 9 horas dentro de um estabelecimento. Ela buscou alternativa, como para você pai, para você mãe, para que está nos assistindo aí, não desanimar e saber que tudo tem as ferramentas e os aparatos para que você não se acomode. Não perca teu filho para uma tela ou para um quarto. Tudo se dá tempo. Busque. Vá para a escola. Pergunte para a escola como que está teu filho. Ele fica com o celular? Agora precisou criar uma nova lei para não ter celular na escola. Exatamente. Né? Precisou-se criar uma lei. Imagine só como que vai ser daqui a uns anos, né? Para mim ter que ter regra, eu vou ter que obedecer uma lei. Porque a lei do professor e a lei do pai e mãe não estava mais valendo. Precisou criar uma lei na parte burocrática para que você possa aplicar. Então, a evolução chega. Mas até que ponto a gente pode fazer? Até que ponto a escola ela se prepara para receber esses 150 alunos? Porque eu imagino aqui você falando, professora, pense, são 150 alunos, 150 mãe, 150 pai, ali que você tem, e 150 situações diárias diferentes. Sim. Porque nada é igual, nada. E a escola tem que estar preparada para receber todo dia esses 150 adolescentes, sorridente e preparada. Professora, esse episódio de hoje, ele vem a um alerta. Nós temos muito para falar. O tempo que nós temos hoje aqui, ele foi curto. Foi curto porque a gente precisa entender o que é esse trabalho que a professora buscou e que é a única, né? Pense quantos professores nós temos, só falando aqui na nossa região, né? No Núcleo de Educação de Laranjeiras, que abrange 10 escolas, né? A gente 10 municípios. 10 municípios, né? Isso. Que tem, geralmente, 10 escolas em cada município, vamos supor. A gente já teve a chefe do núcleo aqui, passando todos esses aparatos, como que funciona. Então, aqui eu fico imaginando como que é esse dia a dia de você receber e dessa escola modificada. Porque você foi lá, saiu, né? Não ficou acomodada, você viu que tem dificuldade e buscou. Mas essa é uma busca da Eliane, uma busca da mulher, dela pensar do lado mãe, do lado humano, de ter esse trabalho com visão de buscar todo esse novo aparato. E aqui dentro da educação parental nós temos muitos temas a avaliar, muitos temas a se discutir também. Sim. Né? Esse foi o nosso primeiro episódio para falar sobre a educação parental. E assim, a professora
já está convidada a vir para mais vezes, porque é um tema que nós precisamos discutir mais. Sim. E você que está nos assistindo aí, quer fazer alguma pergunta, deixa aqui no chat aqui do canal do podcast Fala Mulheres, que nós vamos estar respondendo e trazendo mais vezes a professora para falar desse trabalho que ela vem desenvolvendo. Então, não desanime, não se acomode e busque, porque a oportunidade é para todos. Hoje, no amanhecer, estava olhando como o sol, né? Lá como ele estava hoje. E olhando, falei, como Deus é perfeito. Ele dá esse sol lindo, magnífico que foi o dia de hoje para nós, para que você tenha essa janela de oportunidades, para que você busque, saia do seu comodismo. Não fique se agarrando, eu não posso, eu não consigo, meu filho está assim. Mas nós encontramos, e é o que você escuta muitas vezes lá, puxou o pai. Sim. Você tem coisa errada? Puxou o pai. O pai vai falar, se puxou coisa errada, é da mãe. Então, assim, fica aquele joguinho. É a realidade. A gente vê isso é a vida nossa, a gente vê isso. Então, a gente tem que parar com esse joguinho, porque nós trazemos dentro de nós algo gostoso, Sim. né? E que nós estamos construindo. Então, fica aqui um alerta para quem tem até os 25 anos, esses adolescentes que estão aí, que é muito importante a gente falar dessa parte frontal que se fecha, que a pessoa está formada para a sua vida, no seu despertar, no seu conhecer, no seu buscar. Se nessa técnica boa, né? Ela é boa, ela amplia, ela pode traduzir isso para uma mãe que está nos ouvindo. Essa técnica, ela traduz para você que está aí nos assistindo, para que traga a tua realidade e que você pode buscar. Desse tempo ao tempo, isso você pode fazer. E a gente quer aqui nesse despertar, nesse olhares diferenciado que a escola está fazendo para essas famílias aqui em Laranjeiras, e que amanhã depois não demore muito a chegar em todas as outras escolas, né, Eliane? Que você seja essa ferramenta de diferença para que o núcleo ter esses olhares, o Estado olhe e coloque dentro do seu currículo mais uma licenciatura também dessa educação parental aí, que ela vem acrescentar. A teus olhares, professor, eu quero a tua mensagem final. Agradeço desde já de você ter participado com nós desse podcast, nessa linda quinta-feira, nesse mês de abril, que a gente já está se findando já para o final do mês aí, mas com esses olhares da professora Eliane, da professora, da profissional, dessa nova técnica, dessa nova ferramenta que você vem trazendo aí para quem está nos assistindo, a mãe que está desesperada, que o filho fechado dentro do quarto, o desespero toma conta daquela mãe, que dar tempo, que você consegue, você pode. E assim, algo que eu sempre cito, professora, contato com a terra, a energia, sim, ela pode, ela faz. Você mora em algo, você tem um cantinho de terra, tenha contato com a terra, leve a criança de 3 anos, brincar na terra, plante uma flor. Para a mãe também faz bem isso, né? Faz muito bem. Tirar a criança da tela, né? Sim. Isso é primordial, assim, hoje. Porque a tela acaba totalmente com a criatividade e com a curiosidade da criança, né? A criança precisa brincar. A minha neta ama brincar no barro. Ontem ainda foi lá em casa. Então, posso brincar na terra, vovó? Claro que pode. Vamos lá. Né? E a criança precisa desse brincar, precisa desse acompanhamento do pai, da mãe, do seu cuidador, né? Eles precisam conversar, rolar, chutar uma bola, andar de bicicleta. Vão cair, mas faz parte do crescimento humano, né? Sim. E o adolescente, quando está fechado no quarto, o pai e a mãe converse, chamem para uma conversa, né? Não percam o seu filho aí para as drogas que hoje está assim assolando, né, a nossa sociedade.
busquem ajuda. Se você vê que não está dando conta, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional, busque ajuda de uma orientação, né, parental, mas não perca seu filho. Não perca seu filho aí para esse mundo digital. Eles precisam viver, né? Precisam sair, eles precisam do toque, eles precisam ouvir eu amo você, eles precisam de um abraço, de um beijo, coisas que a gente hoje não vê mais, né? Não visualiza mais. O pai e a mãe dificilmente têm aquele carinho, né, com o filho devido não tenho tempo, mas tire o tempo, tire esse tempo, que você vai ver que esse tempo vai te trazer um retorno imenso, que é a saúde mental do teu filho. Sim. E a tua própria saúde mental, né? Então, as famílias precisam se unirem, precisam ter os mesmos valores, para que haja realmente essa conexão, né, entre eles, entre a família, entre um ajudar o outro, um sentir, tá triste, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Talvez ele vai dizer, não, você não pode me ajudar. Naquele momento, tudo bem. Então, a hora que você perceber que eu posso te ajudar, meu filho, me procure que eu estou à tua disposição, né? Porque o pai e a mãe têm que ser o amigo, mas não podem esquecer que eles são pai e são mãe, né? O filho também tem que saber respeitar e saber o limite, né? É meu amigo, meu melhor amigo é meu pai. Sim, mas antes de ser teu amigo, ele é teu pai. Ou ela é tua mãe, né? Tem que ter um limite ali. Não é a melhor amiga, aquela amiga que você vai contar tudo. E para a mãe e para o pai também deve ser assim. Mas ele saber. É meu amigo, mas, em primeiro lugar, ele é minha mãe. E o pai e a mãe são as pessoas que a gente... vão ser sempre maior, né, do que a gente. A gente sempre deve honrar. Pai, mãe, vô, ou seja, todos os nossos ancestrais, né? Sim. Ser grato a eles por tudo que nos deixaram. Mas se eu ver que eu não dou conta, que eu preciso de ajuda, busque essa ajuda. O primeiro passo é buscar ajuda, né? Aí, o segundo passo é você, assim, se autoconhecer, se autorregular, porque a gente não sabe tudo, nunca vai saber, por isso que a gente está em constante transformação, né? Cada um tem a sua reação e a gente tem que respeitar, acima de tudo, respeitar o sentimento dos outros, né? Porque às vezes a gente pensa, chorando por causa, menospreza, né, o sentimento da pessoa, e a gente não pode. A gente tem que aprender a respeitar o sentimento das pessoas para buscar essa regulação emocional. Então esse foi o episódio de hoje. Quero mais uma vez agradecer à professora Eliane de ter vindo hoje passar todas essas informações, esse alerta, um trabalho que está acontecendo, coisas boas. Eu sempre falo, coisas boas a gente tem que multiplicar. Seja multiplicador desse episódio de hoje, levando para quem, tua comadre, teu compadre, que está lá com dificuldade com o seu filho, leve para ele que tudo tem, tudo tem. Basta você buscar e tire tempo ao tempo. Gratidão por você ficar com nós nesse episódio maravilhoso, um episódio do despertar, do conhecer e buscar alternativas para que você não fique no seu mundo hoje aí fechado e achando que você não vai encontrar solução. Tudo tem solução. Basta você levantar da sua cadeira e buscar algo diferente. E você conta aqui em Laranjeiras do Sul com um profissional dessa área, num colégio com uma grande estrutura que tem lá para acolher muitas pessoas que estão nos assistindo, que talvez não seja do mesmo colégio, mas quiserem alguma orientação, eu tenho certeza que pode procurar a professora Eliane no colégio ou na clínica Respirar, fica próximo ao Colégio Gildo, para que você possa ter esses acompanhamentos. Mais uma vez eu quero te agradecer, professora, desse trabalho e assim, não desista.
Pode pensar que você está enxugando gelo, mas pode ter a certeza que você está preparando novos líderes, novas pessoas para vir para uma sociedade que ela está avançando com a tecnologia. Mas substituir o amor não existe tecnologia. Substituir o abraço também não tem tecnologia. Então, falar de família também não tem tecnologia. É sim, amor. Isso é a base de tudo. Família, respirar, cuidar, abraçar, contato com a terra e, mais importante também, seja grato. Agradeça ao Deus pelo dia, pela família, para você estar aí. Você teve que vir muita gente para você ser o que você é. Agradeça também toda essa tua estrutura familiar que fez você chegar aonde você está hoje. Porque eu tenho certeza que com esses olhares de agradecimento, de gratidão, abraço, bom dia, boa tarde, seja feliz, você vai mudar o seu dia a dia. Não viva no mundo de reclamações, viva no mundo de gratidão, que você vai ter olhares e isso, a energia boa chega até você. Muita energia boa, muita gratidão, professora, e seja esse sucesso que você já é, fazendo com que o Colégio Marcondes José Sobrinho, aqui de Laranjeiras do Sul, seja referência para que outros também venham aí fazer essa transformação. Espero vocês no próximo episódio, se Deus quiser. Ótimo final de semana e não esqueça, se inscreva no canal, compartilha e manda direct para teus amigos e até o próximo programa. Obrigado. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.